agora que você já entendeu como funciona o esquemático da oferta, a gente vai então aqui repassar os 4 elementos de uma oferta irresistível, já que agora que você já conhece bem, já fez o seu estudo dessas variáveis do ambiente externo, interno, enfim, já sabe que oferta não é característica, já sabe tudo isso, então agora é hora de repassar tudo isso e colocar tudo isso em 4 elementos de uma oferta irresistível, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso. Mas primeiro, o que é uma oferta irresistível? Bom, eu vou colocar 2 casos aqui para você, vou colocar 2 imagens para que você mesmo possa tomar, vamos dizer assim, tomar suas conclusões. Então, primeiro, eu tenho esse notebook e segundo, eu tenho outro notebook. Se você parar para pensar, se você começar a extrapolar um pouquinho, em termos de características, os dois não são muito diferentes. Eu tenho um MacBook e eu garanto para você que ele não é nem melhor nem pior do que esse CCE que está do lado. Mas a grande diferença é como ele é vendido, como ele é apresentado. Se você parar para ver, já agora nesse momento, qual que é a mensagem central. Olha só, qual que é a mensagem central desse produto? Qual que é a oferta irresistível desse produto? Já começa pela foto que ele foi tirado, que representa leveza. Ele está flutuando no espaço, é quase que ele estivesse flutuando, né? Então isso mostra uma sensação de leveza. O próprio jeito que ele foi tirado a foto, que é meio que na vertical, induz que você possa ter movimento. Na fotografia, eu faço alguns estudos de fotografia, também um dos meus hobbies é fotografia, e na fotografia é clássico você apresentar alguma coisa em linhas verticais ou linhas diagonais, também, diagonais funcionam bem melhor, as linhas diagonais representam movimento. Então você vê que ele começa a utilizar todas essas questões para comunicar o quê? Olha, eu sou portátil. Então se você tem uma vida bastante corrida, você precisa levar o seu computador, eu sou o melhor computador para você. Mas olha só o que o lado direito está fazendo, que é o tal do computador da CCE. Você começa a prestar atenção, quantas portas assim na lateral? Então eu estou vendo aqui, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5. Contei aqui por cima 5 portas e o notebook da Apple tem uma. Então você começa a prestar atenção nessas coisas, você começa a perceber por que um custa mais caro e o outro custa 10 vezes mais barato. Porque a Apple em si conseguiu criar uma oferta, criar uma percepção de valor na cabeça das pessoas tão alta, mas tão alta, que convence muitos a comprar o mesmo computador da direita numa caixinha diferente. Entende? Porque é o mesmo hardware, é o mesmo processador, é o Intel que está lá dentro. Claro, tem alguns detalhes que são melhores, como o case, por exemplo, o teclado, mas não são tão melhores assim, por exemplo, para custar no Brasil algumas versões 10 a 15 mil reais. É o preço de um carro popular usado. Legal? Então uma oferta irresistível é quando você ignora qualquer razão lógica e deixa se levar pela emoção no momento da compra. Então imagina você entrou na loja, você vai se emocionar. Tanto é que, por exemplo, na Apple Store, você vai lá na Apple Store, eu fui na Apple Store de São Paulo, lá tem uma, não sei se é filial ou é oficial, pouco importa, mas tava lá os computadores, eles ficam com as telas entreabertas, de modo que você possa tocar no computador, acionar uma parte do seu cérebro do toque para que você possa sentir a textura do alumínio. Então você começa a perceber que sim, oferta faz a diferença. Faz tanta diferença que ela praticamente ignora, ela desliga qualquer razão lógica que você possa ter para não comprar aquele produto, como por exemplo o preço. Claro que se você realmente não tiver dinheiro, é um impeditivo, mas se você tiver dinheiro, se você já tiver disposto a gastar um valor desse no notebook, meu caro, você vai comprar. Então pra gente, para nós que somos profissionais da TI, isso tem relação direta com essas questões aqui. Ter segurança, ter transparência, ter profissionalismo. Então, de certa forma, de uma forma geral, uma oferta irresistível ela deve possuir 4 elementos básicos que você vai encaixar.
esses elementos básicos aqui em toda a sua comunicação daqui para frente. Claro que vai depender da situação, você usa mais uma, usa menos, mas toda oferta irresistível deve ter esses 4 elementos básicos nessa sequência. E lembre-se, oferta basicamente é o momento da verdade, é o momento que você faz a venda. E a venda pode ser desde uma dinâmica de grupo, numa vaga de trabalho, desde um pedido de namoro, desde um projeto freelance, de tudo. Então eu uso esses 4 elementos o tempo inteiro. Se você vê todos os meus vídeos de venda, usa isso e funciona. Eu garanto para você que funciona. Comigo funciona. Eu não uso o que não funciona. Então vamos lá. Primeira coisa, promessa, e eu vou depois repassar cada tópico desse, fica tranquilo, eu vou só passar agora os tópicos e vou repassar detalhes dele. Promessa, segundo, história, conteúdo e oferta, propriamente dito. Lembrando que a oferta é o momento da verdade, a hora que você fala o preço. Só que antes de você falar o preço, lembre-se que você tem ainda esses 3 elementos para cima para que você possa, de fato, ajudar a concluir a sua venda. Então, primeiro, promessa. E a promessa, o que você precisa fazer é, primeiro, entregar o que tem benefício direto para o outro lado. Por exemplo, uma promessa deve ser, e aqui tem uma forma de você criar promessas, tá certo? Que ativam, são promessas melhores que as outras. Claro que você não vai prometer o que você não pode cumprir, mas você vai melhorar a sua promessa dentro da sua realidade. Então vamos aqui um exemplo. Um tipo de promessa que é muito vago e eu vejo muita pessoa utilizando aí. Eu irei aumentar suas vendas instalando o sistema de comércio eletrônico. Isso aqui é padrão, todo vendedor fala, aquela historinha de sempre, ou até o outro lado que está escutando já escutou isso 10 mil vezes, e daí ele até ignora, quase como que um outdoor na cidade. Você já sabe que ele tem uma propaganda, você quase que exclui aquele outdoor da paisagem, e se eu perguntar para você o que tinha naquele outdoor, é muito provável que você não vai nem se lembrar. Legal? Só que olha só, uma oferta que ela é muito mais temporal e mensurável. Olha só, eu irei aumentar as suas vendas em 10 vezes em menos de 6 meses, instalando um sistema de comércio eletrônico confiável e seguro para os seus clientes. Então, qual que é o propósito da promessa? O propósito da promessa são 2. Criar uma quebra de padrão na cabeça da pessoa, para que a pessoa escute você e fale assim, uau, cara, interessante, gostei disso. Fala mais para mim. Então, a oferta, ela tem uma questão de criar uma conexão snap. O que é uma conexão snap do inglês? É como se eu fizesse o estalar dos dedos. Quando eu estalo o dedo ou faço um barulho, eu faço um gesto engraçado na frente de um grupo de pessoas, eu consegui ter a atenção dessas pessoas. Então, esse tipo de promessa, que é só promessa mensurável, que você vai fazer com base no que o cliente deseja e o que você pode entregar, vai ser com que vai criar essa conexão snap na cabeça dele, chamar a atenção e vai começar toda a comunicação. Então, por exemplo, se você vai vender, vamos pegar aqui essa questão do comércio eletrônico. Você chegou para o seu cliente e, oi, tudo bem? Oi, sou Pedro, tudo bem? Eu estou aqui. Oi, o que você quer? Então, hoje eu vim aqui para aumentar suas vendas em 10 vezes em menos de 6 meses, instalando para você uma coisa aqui que você vai gostar e vai ajudar muito na sua loja. É um comércio eletrônico muito confiável e seguro para os seus clientes. Ele, legal, cara. Quem não quer, né, aumentar 10 vezes? Mas se você chega, vamos pegar, essa foi a específica. Agora vamos pegar a vaga. Vou voltar aqui. Essa daqui é a promessa muito vaga. Oi, sou Pedro. Hoje eu vim aqui te ajudar a instalar um sistema de comércio eletrônico na sua loja. Eu sou Pedro. Comércio eletrônico, cara? O que você está falando? Eu não quero mais trabalho. Eu não quero um sistema. Eu quero vender. Entende? Então a promessa cria esse efeito. E aqui, obviamente, você precisa tomar cuidado para que a sua oferta, o remédio não vire veneno, né? Porque o remédio, se você tomar demais, faz mal. Se você tomar na dose certa, ele te cura. Então a promessa é um pouco disso. Se você fizer uma promessa absurda demais, que soe absurda demais na cabeça do outro lado, o que você pode fazer? Você pode criar uma descrença. É quase como que hoje essa questão do emagrecimento. Ah, emagreça comendo tudo que você, uma tonelada de tudo que você quiser e tome só esse comprimidinho aqui que eu tô vendendo numa oferta especial hoje por somente, entende? É aquela, se você assistiu o Pica-Pau, se você é um pouco mais velho como eu, hoje não passa isso nos desenhos, o desenho do Pica-Pau é o melhor de todos, mas lá no desenho do Pica-Pau tinha aquele vendedor charlatão,
que ele vendia lá loção de cabelo, é um pouco daquilo, tá? Então você tem que tomar cuidado para que você use a dose certa. E não tem outro jeito a não ser testar. Então, primeiro, estudar ou imaginar que está passando na cabeça do outro lado, ver o que ele valoriza e você vai começar a sua conversa, a sua oferta valorizando, dizendo o que ele quer escutar. Porque a hora que você disser o que ele quer escutar, você vai automaticamente conseguir a atenção dele. Só que num segundo momento, você vai justificar para ele por que você conseguiu chegar naquilo. E a melhor forma de justificar é contando histórias. E é tão legal essa questão de contar histórias. E por que, né, histórias são tão importantes? Um pouco no livro do Seth Godin, que é um grande escritor aí, traduzindo aqui, fazendo uma tradução literal, todos os marqueteiros contam histórias. Mas se você vê ali, o tell stories contam histórias, mas você vê tá arriscado. Ali em inglês está escrito assim, são mentirosos. E esse livro, cara, é uma bíblia, né, do marketing, em contar histórias, que ele fala o seguinte, que a importância de você possuir uma história, ou seja, algo que justifique e comunique a todos a sua trajetória, principalmente porque você conseguiu chegar até aqui. Porque essa história que vai ajudar, primeiro, criar empatia do outro lado, para fazer com que ele fale, caramba, esse cara é como eu. Né? Por exemplo, em todas as minhas comunicações, a minha história central é, olha só, eu aprendi a programar em 1998 num sítio na zona rural de São José dos Campos usando um livro de MS-DOS velho. Fazendo isso, eu ativo, né, uma história e uma situação de empatia com o outro lado, para fazer com que aquela outra pessoa fale assim, caramba, ele é como eu. Cara, se esse cara conseguiu isso, eu também consigo. Então, primeiro passo da história é fazer com que as pessoas consigam criar empatia para você. Então, por que essas histórias são tão importantes? Ela vai ser um instrumento de comunicação, né? A história em si é um instrumento de comunicação mais antigo que a escrita. Por isso, todo ser humano presta atenção em histórias. Porque se você falar assim, olha, eu vou fazer você faturar 10 vezes mais em até 6 meses. A hora que você fizer isso e já pular para as características do seu produto, você vai perder essa conexão, porque a pessoa não vai entender como você chegou naquilo, ela não entende nada o que é comércio eletrônico, o que é, por exemplo, MySQL ou PHP, ou o diabo que você estiver usando aí, tá certo? Mas ela vai entender a sua trajetória e como que você conseguiu chegar naquilo. E é óbvio que você vai contar uma história, você vai colocar a sua história dentro de um frame, dentro de um porta-retrato, que comprove aquilo que você chegou lá. Então eu consigo dizer, por exemplo, nas minhas comunicações, e eu começo assim, a minha grande promessa é como que um gorila, um livro velho e um jogo vai fazer com que você consiga programar em menos de um mês, mesmo que você não saiba programação ou matemática ou lógica. Então você percebe que a minha oferta é muito forte. É forte porque ela tem modéstia à parte, óbvio, tem um efeito de curiosidade, tem um efeito de... Então você começa a perceber que tem muita coisa embutida lá. Eu demorei muito tempo para escrever essa frase, por isso que eu lembro de cabeça. Então uma história que transmita a sua origem e informe que você será muito mais destacada no meio da multidão. Por exemplo, olá, me chamo Felipe, sou um programador. Isso aqui é o básico, né? Isso aqui é o que todo mundo fala. E agora eu vou mostrar pra você como o meu sistema... Não, ninguém quer saber do seu sistema, cara. Você tá falando com outro ser humano. Mas olha só uma história muito melhor. Olá, me chamo Felipe e há 2 décadas eu venho trabalhando em algo incrível que ajuda as pessoas. Algumas chamam de mágica, mas eu prefiro chamar de tecnologia. Na verdade, quando eu comecei, aqui você continua a sua história contando. Então, poderia, por exemplo, encaixar aqui a tal história do livro velho de MS-DOS, do Gorila, enfim. Depois você entra lá no meu blog e você vê devsamurai.com.br/sobre, você vai ler esse texto, mas enfim, você pode começar fazendo isso. Então você vai refinando a sua história para que a pessoa, primeiro, crie empatia e justifique como que você chegou àquilo. Porque a pessoa, ela vai começar na sua promessa um pouco descrente. Se ela começar muito descrente, ela não vai nem te escutar. Ela fala assim, sai daqui, isso é charlatão. Mas se você começar explicando de uma maneira suave, você vai criar essa empatia e falar, cara, esse cara é como eu. Cara, deixa eu prestar atenção, que me parece que se ele conseguiu isso, ele é como eu, conseguiu isso, então tem um fundo de verdade. Então as histórias são ferramentas riquíssimas para ajudar em conversas de entrevista, por exemplo, dinâmicas de grupo, principalmente numa hora da seleção. Então, a hora que você cria essa promessa e essa história, pronto, você é lembrado. E quem é lembrado fica em primeiro. Né? A história não fala das pessoas que não foram lembradas, a história fala das pessoas
história de guerra, história de grandes conquistas, fala dos caras que são lembrados. Os que estavam em segundo, cara, esses caras não interessam. Um outro ponto que você pode explorar, e eu aconselho muito que você explore, é conteúdo. Então, o que é conteúdo? Então, conteúdos são conhecimentos específicos, dados em pequenas doses, ligeiramente desconectadas, que falam o quê e não como. O que será vindo com o seu serviço. Então, por exemplo, conteúdos são pílulas de conhecimento ou pílulas demo de uma coisa gratuita que você vai entregar. Primeiro, que ajude, obviamente, as pessoas, você não vai entregar qualquer porcaria. Então, isso que é a beleza do novo marketing. Por mais que a pessoa não compre de você, você vai ajudar essas pessoas, mas você vai embaralhar isso de forma que fique ligeiramente desconectada. E a pessoa vai se interessar por aquilo e vai querer um pouco mais. Só que o mais é o seu serviço. Então, por exemplo, quando você começar com aquela sua promessa, que você vai ajudar a vender 10 vezes mais em até 6 meses, você pode pegar uma outra dica do seu trabalho, do seu serviço que você faz, por mais que seja mais técnico, e entregar de graça. Porque se a pessoa falar assim, caramba, se esse cara tá dando isso de graça, pra mim, imagine o trabalho do cara. E aí você convence a parte lógica do cérebro da pessoa. Porque primeiro você convenceu a parte emocional, criando empatia com a sua história, justificando a sua promessa. Só que a parte lógica do cérebro da pessoa ainda está falando para ela, cara, não compra, não compra, não compra, não... Entende? Então vai fazer com que isso desligue essa parte lógica e a pessoa, obviamente, compre duas vezes. O que é comprar duas vezes? Primeiro ela vai justificar na cabeça dela, depois ela vai inventar uma desculpa pela que ela compra e vai colocar a mão na carteira. É isso que a gente faz quando a gente compra um sapato, quando a gente não precisa. Para que você precisa de 3, 5, 10 pares de sapatos, sendo que você só precisa de um para andar, para não machucar o seu pé? Tá certo? Então, se você, por exemplo, assistiu sobre a aula da nova jornada do consumidor, você entendeu que eu quero que você tem que criar uma zona de engajamento se você estiver trabalhando exclusivamente na internet. O bom de você fazer isso na internet é que você ganha ponto de escala. Você não precisa ficar falando, batendo na porta de todo mundo para contar toda vez a mesma história. Só que, de novo, depende do seu tipo de serviço. O seu tipo de serviço é quase como se fosse uma consultoria, algo exclusivo. É bom que você tenha, obviamente o seu preço vai ser mais lá em cima, mas vai ser menos cliente, talvez seja possível. Legal? Então você vai, como eu comentei, criar uma área de engajamento virtual com conteúdo que possa ajudar o seu cliente ou empregador, de modo que ele se sinta confortável e realize uma compra consciente contigo. Bacana? Então esses conteúdos servem para ajudar principalmente quem ainda está indeciso e não entende bem de tecnologia a comprar de você, e as pessoas se relacionam e compram de quem elas confiam. De quem elas confiam. Se você, por exemplo, comprou esse curso é porque você confia em mim, que eu vou entregar aquela promessa. Então você tem que começar a cultivar essa confiança desde cedo na sua carreira. E a oferta? A oferta é quando você apresenta basicamente o que vai entregar e principalmente o preço, como a gente viu na aula anterior. Então, em um momento da entrevista ou venda direta para um cliente, você vai seguir esses passos aqui. Então, primeiro, a promessa. Hoje estou aqui para algo específico, mensurável, que ajude, que cause desejo do outro lado. Então, você vai começar com esse pré-frame. Segunda, história. E aqui está um exemplo. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo fulano. Você vai utilizar uma história da sua vida que cause empatia nas pessoas. 3, conteúdo. Por exemplo, talvez você tenha achado isso estranho, mas eu consegui X. Esse X pode ser alguma coisa. Eu consegui emagrecer em 21 dias, 10 quilos em 21 dias, que tem a ver, obviamente, com a sua história, e que agora eu vou te ensinar como fazer. Talvez você ache estranho como eu consegui fazer com que os meus clientes faturem 10 vezes mais, mas eu vou te ensinar uma coisa aqui de graça, que você já pode começar a aplicar no momento que essa palestra terminar, ou no momento que essa conversa terminar. E o quarto é oferta. E oferta você vai dizer assim, e se você achou isso importante, exatamente o que eu estou ofertando para você. Você pode usar algum tipo de gatilho de escassez. Somente nessa semana eu estou fazendo uma oferta e o preço era 3 vezes mais, mas hoje eu estou vendendo por X. A Polishop faz isso, todo mundo faz isso porque funciona. Bacana? O marketing você tem que fazer o que funciona. Lembre-se, depois que você tiver fera, craque no marketing, estiver funcionando as coisas básicas, daí você inova, não tenta inovar sem funcionar ainda. Bacana? Então aqui a gente vai pedir para que você compartilhe com a gente esse roteiro de venda, né? E coloque lá para a gente na área do diário de bordo. Bacana? Para que a gente possa avaliar e dar ideias para você. Bacana? Então até a próxima aula.
Muito obrigado, espero que essa aula tenha sido bastante interessante para você. Um abraço, tchau, tchau.